diz que a casa é asilo inviolável, só podendo nela penetrar naqueles casos que estão previstos lá, né? O flagrante dentro da casa, emergência, situações de emergência desse estilo, né? Conforme prevê o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Nem o juiz pode mandar alguém entrar em uma casa, um domicílio, ou na verdade, um limite, né, de propriedade, sem durante a noite, somente durante o dia. Então, o mandado judicial, seja o mandado de busca e apreensão, por exemplo, lá do artigo 240 do Código de Processo Penal, ou seja, o mandado de prisão, lá do artigo 285 do Código de Processo Penal, só poderá ser expedido durante o dia. Durante a noite, nem o juiz pode mandar alguém entrar, um oficial de justiça, por exemplo, ou mesmo a polícia, entrar dentro de uma casa, né? Só pode quando tiver o mandado judicial e durante o dia, como prevê o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. E esse limite de propriedade também dá o direito ao proprietário de combater, né, através do exercício de autotutela, por ser previsto em lei, né, ele pode resolver um conflito quando alguém inventar de entrar, por exemplo, nos limites de uma propriedade e aí cometer o crime de invasão de domicílio lá do artigo 150 do Código Penal. Ou seja, quando essa agressão ao direito de propriedade se der de forma injusta, né, então, iminente e injusta, poderá o proprietário usar do que prescreve a lei como forma de autotutela, chamado, nesse caso, de desforço imediato, né? O desforço imediato, que está previsto lá no artigo 1210, parágrafo 1º da Lei 10.406 de 2002, o proprietário, então, poderá pegar um 128 e sair grudando na cabeça do cara, não de fio, logicamente, mas de lado, né, para fazer o cara sair da propriedade. Logicamente que é brincadeira, mas está previsto na lei, então é uma forma de resolução de conflito pela autotutela, conforme prevê o artigo 1210, parágrafo 1º da própria Lei 10.406 de 2002. Então, veja que essa proteção a esse domínio, né, ou esse direito que chama-se de propriedade, que, na verdade, quando nós adquirimos esse domínio, nós não adquirimos a propriedade de um bem. Na verdade, quando nós compramos uma casa, nós não compramos uma casa, né? Quando nós compramos um carro, nós não compramos um carro. Nós compramos o domínio, ou seja, o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar, né? Então, reivindicar, por exemplo, significa um meio de proteção que pode se dar pelo desforço imediato do artigo 1210, parágrafo 1º da Lei 10.406 de 2002, ou pode se dar por um pedido judicial de reintegração de posse ou de manutenção de posse, né? No caso de esbulho ou de turba, como prevê o artigo 560 da Lei 13.105 de 2015, né? O artigo 560 da Lei 13.105 de 2015 traz aquela situação aonde o proprietário, quando ele estiver sendo turbado, né? Turbado é quando alguém chega e toma na marra esse domínio, né? Toma-lhe esse domínio, então ele estará sendo turbado. Então, existe a ação de reintegração dessa posse, né? Assim como se alguém começar a colocar tijolo, colocar areia dentro de um terreno, ele estará sendo esbulhado, né? Esbulho, e aí cabe a ação de posse, também prevista no artigo 560 da Lei 13.105 de 2015.
Assim como se houver uma ameaça de esbulho ou de turba para prejudicar esse domínio, essa capacidade, esse direito de usar, gozar, dispor e reivindicar, então vejam que poderá, se houver uma ameaça, ou pedir-se ao Poder Judiciário para que decrete, então, o chamado interdito proibitório, previsto lá no artigo 567 da Lei 13.105 de 2015. E esse domínio, para ele ter legitimidade, ele precisa estar registrado nos termos do artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, naquele procedimento do artigo 172 da Lei 6.015 de 73, procedimento esse, prestação de serviço extrajudicial por delegação, que será prestado pelo oficial de registro nos termos do artigo 7º da Lei 8.935 de 94. Então, vejam, para entender essa situação, que nós não compramos a propriedade de uma casa, nós compramos o domínio. Tanto é que nós temos que recolher a tributação correspondente para mantermos esse direito ao domínio, não é verdade? Tanto que se eu deixar de pagar o IPTU de uma casa por 5 anos, por exemplo, eu vou ser inscrito aí na dívida ativa nos termos do artigo 201 da Lei 5.172 de 66 e vou sofrer um processo de execução fiscal nos termos do artigo 3º da Lei 6.830 de 80, ou seja, o Estado vai entrar na minha propriedade, vai me tomar essa casa, logicamente que não vai tomar, mas vai executar, que é a mesma coisa, e vai entregar para um sem-teto, né? Como é que eu tenho, então, essa propriedade se eu tenho que pagar o tributo? Na verdade, nada é nosso, pertence ao Estado. Nós garantimos esse direito ao domínio, ou seja, ao direito de usar, gozar, dispor e reivindicar, quando nós recolhemos a devida tributação, no caso aí o IPTU, que é um tributo, é o imposto de competência dos municípios, previstos lá no artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal, está previsto no artigo 6º da Lei Complementar 1508 de 93, que é o Código Tributário Municipal de Rio Branco, o IPTU, Imposto Territorial e Predial Urbano, né? Então, se eu deixar de pagar, eu vou ser executado fiscalmente e vou perder, então, esse direito de usar, gozar, dispor e reivindicar. A mesma coisa acontece com o carro, né? Se eu deixo de pagar o carro, aí eu vou perder, né? Eu vou perder, logicamente, pelo que prescreve a Lei Complementar número 114, aqui do Estado do Acre, eu vou perder o IPVA, o Imposto de Competência do Estado, está previsto lá no artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal, né? E está, na verdade, o IPVA, o não pagamento do IPVA pode levar à execução fiscal da Lei 6.830 de 80, e com isso perder aí esse direito, esse domínio, esse direito de usar, gozar, dispor e reivindicar. Em resumo, né, ninguém tem nada, apenas nós temos o direito, e esse direito nós temos que apresentar essa contraprestação, que é o recolhimento do tributo na forma do que prescreve o artigo 3º da Lei 5.172 de 66, que é uma lei ordinária, porém com status de complementar, como prevê o artigo 146 da própria Constituição Federal. Então, nós não temos nada, né? Então, quem tem casarão, não tem casarão. Quem tem carrão, não tem carrão. Tem apenas o domínio que pode ser a qualquer momento retirado, restringido ou limitado pelo exercício do poder de polícia, previsto lá no artigo 78 da própria Lei 5.172 de 66. Por isso, essa intervenção